Ok. Certo. Então, a nossa prática é a determinação de ferro, ou seja, na qual nós iremos fazer uma curva de calibração do aparelho espectrofotômetro. Então, ou seja, espectrofotometria, e nós iremos determinar o ferro na sua forma de Fe3+. Então, nós iremos utilizar uma solução, vamos trabalhar com uma solução em estoque, preparar uma solução padrão estoque de cloreto de ferro, 10 a menos 2 molar, são 100 ml, e também iremos preparar 50 ml da solução de tiocianato de potássio, 2 molar, e do ácido nítrico, 4 molar. Então, o que é que nós iremos fazer primeiro? Então, vamos fazer os cálculos, do preparo da solução. Então, fazendo os cálculos, nós chegamos numa certa massa. Nós já pesamos, a Karine pesou, a Karine mais o Bruno pesaram, tanto do cloreto de ferro como do tiocianato, e eu preparei a solução do ácido nítrico. Lembrando que o que é que difere aqui? O ácido nítrico, por ser uma solução, por ser líquido, eu preciso fazer aquela transformação. Eu calculo a massa referente aos 4 molar, e eu tenho que lembrar que tem uma pureza. A pureza do ácido que nós utilizamos é apenas 65%. Então, eu preciso fazer aquele cálculo da pureza de 100% e depois jogar na densidade. Aí eu vou ter um volume. Se eu não me engano, o volume foi em torno de 10,4 ml, isso para o preparo de 50 ml da solução. Uma vez preparando a solução estoque, nós vamos retirar uma alíquota de 5 ml e diluir para 100 ml, ou seja, utilizando a famosa solução trabalho. Então, preparamos a solução estoque e agora vamos preparar a solução trabalho. Então, a Karine preparou tanto a solução estoque e agora preparou a solução trabalho. Então, observe que a solução estoque ela é 10 a menos 2 molar, enquanto que a solução trabalho é 5 vezes 10 a menos 4 molar. Então, dá bastante diluída comparada à primeira. O que nós vamos fazer? Nós pegamos os 25 ml dessa solução trabalho, foi colocado em um becker, um becker de 250 ml, e colocado para ferver uma chapa aquecedora, colocando 1 ml do ácido, no caso da solução de ácido nítrico, e esperamos 3 minutos. Depois que isso ocorreu, esfriou a solução, a gente transferiu para um balão de 250 ml, ou seja, ele aferiu. Então, aí a gente passa a ter uma solução padrão de ferro, isento. A gente aquece, lógico, para ver o processo de oxidação. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a curva, A curva nós colocamos 6 pontos, Sendo que o primeiro ponto, ele é o 0, ou seja, o branco da solução, o branco do experimento. E o que é esse branco? Esse branco eu não vou ter, para justamente não ter nenhuma concentração de ferro. Eu quero saber se minha metodologia está correta. Então eu tenho eu vou colocar aqui o padrão, que eu coloquei de 1 a 6, o volume adicionado em ml. Depois nós iremos ver a concentração de ferro teórica, a absorbância, porque nós vamos colocar essa solução, lógico que ela vai reagir com tiocianato de potássio, já explico essa parte, e depois iremos fazer a absorbância. E depois vamos ver a concentração na prática, porque tem a teórica e depois vamos ver a prática, onde foi, se nós vamos chegar próximo desse mesmo valor. Então, o ponto, o branco, logo após a adição de 5 ml da solução padrão de cloreto de ferro, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml. Então, adicionando isso, nós vamos, isso para um balão de 50 ml, nós vamos adicionar 5 ml do tiocianato de potássio. E vamos adicionar também 3 ml do ácido nítrico. Então, depois que adicionou, vamos justamente aferir o balão para 50 ml. O tiocianato tem a função, na realidade, em excesso, a concentração dele 2 molar, então uma concentração alta, e em excesso justamente para fazer esse processo de oxidação. Na realidade, formação de um complexo. E o ferro, ou seja, a formação desse complexo ocorre em meio ácido, ou seja, bastante ácido. Então, por isso que a gente coloca 3 ml do ácido. Então, aqui nós temos tanto a solução estoque como a solução trabalho.
a solução de tiocianato de potássio e o ácido nítrico. Lembrando que o tiocianato vai formar um complexo, né, em meio ácido, ou seja, por isso que tem a concentração do ácido e o tiocianato com a concentração elevada, porque em excesso vai ocorrer essa formação de complexo. Quanto mais tiocianato, melhor, até a formação do complexo 3. Colocamos os 25 ml em um becker, depois na chapa aquecedora com a adição de 1 ml do ácido nítrico por 3 minutos. Está aqui e já nós iremos transferir para um balão. Após o aquecimento dos 3 minutos, vamos transferir o líquido para um balão de 250. Então o Bruno está terminando a transferência. Ele lavou a vidraria, né, como manda os protocolos, 3 vezes, e agora vai aferir o balão. Então o Bruno está aferindo, né, o menisco do balão. Então, com muita precisão. Então observem que a concavidade, né, da solução está justamente no menisco. Então agora os meninos estão preparando, o Bruno e a Karine estão preparando os padrões, né? Estão colocando justamente a solução padrão de cloreto de ferro nos balões e logo após irão colocar também os reagentes. Como se observa aqui, nós já temos a curva, preparou-se a curva de cloreto de ferro, foi adicionado o tiocianato de potássio e em meio ácido, ou seja, aqui nós temos balão de 50 ml sendo adicionado conforme os volumes da curva e cada um foi adicionado 5 ml de tiocianato de potássio e 3 ml de ácido nítrico. Agora nós iremos fazer a leitura no espectrofotómetro. Vamos aguardar 10 minutinhos para fazer a leitura. Então, após passados 10 minutos, para que houvesse uma estabilidade do complexo, nós iremos fazer a leitura. Então, a Karine já colocou aqui, né? Nós temos o branco, nós vamos fazer a leitura primeiro do branco, né? Colocou no aparelho espectrofotômico, nosso aparelho espectrofotômico, né, é um Carrier 60, né? Então, colocou e vamos fazer a leitura. Então, seja ele acoplado ao computador, então o Karine vai fazer a leitura de todos os padrões. O último ponto, né? O ponto 6. E vamos colocar no aparelho para fazer a leitura. Fechou. E no equipamento do computador você dá OK. E ele já me dá o valor da absorvância, né? Aqui é 510 nanômetros que foi lido. E aqui o valor da absorvância. OK. Então, depois que nós fizemos preparamos as soluções, preparamos padrões e deixamos 10 minutos para desenvolver, né, a cor e estabilizar o complexo, nós levamos ao espectrofotômetro, fizemos a leitura, não é isso? E encontramos esses valores da absorvância. Então, o que é que eu fiz aqui? Né? Vamos para o Excel. Então, no Excel aqui eu estabeleci nessa primeira coluna o padrão, coloquei o branco, né? O volume adicionado do padrão, não é isso? Ou seja, da solução do trabalho, na verdade, a concentração de ferro e a absorvância que foi lida no aparelho. Então, o branco, qual a função do branco? A função do branco é justamente tentar minimizar alguns erros que eu posso ter, né? No nosso caso, ficou bem evidente que nós tivemos uma absorção de cromo. Então, foi lido a 510 nanômetros e chegamos a esse branco com 0,085. Isso quer dizer o quê? Que poderá ter uma certa contaminação, que é minha vidraria, que é minha água, que é também os reagentes, então tudo isso.
Então, por isso que é necessário, é tão importante você determinar o branco, porque quando você determina o branco, você automaticamente você vai extrair das demais amostras de padrões. Então, aqui eu tenho um padrão 1, 2, 3, 4, 5, com volumes adicionados e interessante que coincidiu as concentrações. Lembrando que a concentração da solução trabalho é 5 vezes 10 a menos 5, né? 5 vezes 10 a menos 5. Não é isso? Só tirar uma dúvida aqui, se eu não me engano, foi essa ou foi a concentração, né? Aliás, 5 vezes 10 a menos 4, só corrigindo, viu, gente? Que é menos 4, né? Então, só fazer a correçãozinha aqui, menos 4. Então, todas as demais, né, coincidiu que ocorre em 5 vezes 10 a menos 4, certo? Aí nós passamos, né? Ou seja, em todas as... Não, gente. Então, as concentrações passaram a ser que, na verdade, a concentração de ferro é vezes 10 a menos 5. Então, aqui, quando eu coloco que a concentração no padrão 1 é 5 vezes 10 a menos 5. E coincidiu com o volume adicionado, já que nós estávamos trabalhando com 50 ml. Então, é necessário, gente, como eu encontrei algo no meu branco, então é necessário fazer o que nós chamamos de absorbância corrigida. O que é essa absorbância corrigida, né? Eu simplesmente vou calcular, né? Observe o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu observo que aqui eu não já coloquei o branco, simplesmente excluí, ó. Aqui é uma equação na qual eu vou colocar I6, que é de 6. É o primeiro padrão, que está na coluna I, na linha 6, I6, menos o branco. Então, eu estou extraindo a concentração, a absorbância que foi determinada no branco, de todos os outros, para aí sim eu ter uma absorbância real. Então, fiz isso, I6 menos I5, deu o valor de... Opa, voltar aqui. Ele tem que ser igual. Opa, se eu clicar no outro fora, tem que ficar lá, bem aqui. Igual, né? Igual, 001. Mesma coisa aqui, né? Igual também. E todos os demais. Então, eu cheguei a estas absorbância corrigida. Então, foi que eu, recapitulando, eu peguei, né, nós pegamos, fizemos a leitura do branco e das demais padrões, só que eu, como detectei uma certa absorbância no branco, eu preciso extrair esses valores do branco. Então, fiz o que nós chamamos de absorbância corrigida. E eu tenho aqui essa absorbância corrigida. Então, eu vou ter... Agora sim, eu posso fazer o meu gráfico para saber como é que está, se eu realmente tenho uma reta de calibração. Posso fazer tanto pelo padrão como concentração. Tem que ter dois, eixo X e Y. Vamos fazer concentração versus absorbância. Também eu poderia fazer com volume adicionado. Eu vou aqui em inserir. Após inserir, eu venho aqui em gráficos. Né? Gráfico de dispersão. Eu coloco, rapaz, eu não tive aqui uma reta. Mas, por isso que eu lembro que eu digo que é bom você ter. O ideal é que você faça com 10, porque você pode tirar. Mas a nossa não ficou não tão discrepante. Por quê? Que ponto é esse? Eu venho aqui, seria uma reta e tem um bem fora, que é justamente, eu clico lá com o mouse, só arrasto o mouse até lá, ele me diz quando a concentração é 15 e a absorbância 0,05. Opa, essa daqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou excluir. Olha, eu excluo esse ponto. Então, esse ponto não vai, como ele está tão fora da reta, então eu simplesmente não coloco ele mais na reta. Então, ou seja, eu já tenho aqui uma próxima, ou seja, uma reta, né? Não, tem uma pequena, né, saliência aqui. Mas quem é que vai me dizer que se minha curva está perfeita? Eu vou aqui fazer justamente, adicionar, eu clico com o botão, vou repetir aqui, eu clico com o botão direito do mouse em cima da linha, e ele pede para eu adicionar linha de tendência. Linha de tendência. Eu vou aqui na linear, já está, porque eu pratico muito isso, né? E o que eu ocorro, né? Eu simplesmente venho aqui, baixo um pouco, e venho exibir a equação da reta e o valor do R ao quadrado, que eu quero saber se realmente
Eles que vão me dizer como se encontra a minha reta. Opa, o que é que eu tenho aqui? Um R ao quadrado acima de 0,9. Então, gente, acima de 0,9 e nós ficamos 0,99. Melhor ainda, porque se fosse 0,98 não é muito bom. Mas nós tivemos uma reta com coeficiente de correlação de 0,99. E aqui nós temos a equação da reta. Nós temos a reta, nós temos a equação. Eu poderia excluir esse ponto? Sim, poderia. Mas a questão é que nossa curva ficaria só com 3. Não é bom, né? Ou seja, se nós tivéssemos feito com 10 pontos, eu poderia tirar 1 ou 2, então nós teríamos ainda bastante pontos, certo? Então está aqui a minha reta, né? A curva, a reta de calibração, e na qual me diz que eu estou dentro dessa tendência. Então, ou seja, se eu determinar nas concentrações, né? Ou seja, as minhas amostras de ferro, dentro dessas concentrações eu não vou ter nenhum problema. E vou usar essa reta de equação para determinar o valor de X, que será a concentração lida, ou seja, a concentração medida pelo aparelho. Ok, gente? Então é isso. Viu como é simples?